Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma rodada de conversas sobre temas da indústria 4.0. Escolhemos alguns, como já comentamos, que têm impacto mais imediato, né? Como um todo, a indústria 4.0 transforma muito o engenheiro de produção, mas algumas coisas são mais urgentes e são mais necessárias que, a partir de uma base, vocês consigam evoluir ouvindo e observando a tendência que esse conhecimento vai, digamos assim, impactar a engenharia, a sociedade e vocês na carreira profissional. O nosso tema agora é Internet das Coisas. Como vocês podem ver aí no nosso ciclo da indústria 4.0, ele está numa posição que traz profundas transformações na nossa forma de, digamos assim, entender os relacionamentos do ser profissional com a sociedade. E vamos continuar com o professor Aécio, ouvindo as considerações que ele tem, e temos certeza que, pela amplitude do Internet das Coisas, nós não vamos conseguir abordar tudo no tempo regulamentar. Mas nós vamos, ao longo das semanas, induzindo vocês a ter contato com conhecimento e referenciais que possam ter mais impacto na formação de vocês. Professor Aécio, mais uma vez agradecendo a sua oportunidade de estar aqui comentando tópicos da indústria 4.0. Internet das Coisas traz uma profunda mudança, porque no momento atual ainda a gente tem pouco da comunicação automática entre bens e pessoas, né? Uhum. E a indústria 4.0 traz uma revelação que, com toda essa carga tecnológica na reformulação da indústria, digamos, uma máquina de lavar roupa, como o professor Henrique Correia comentou na sua participação no nosso curso, conversa com o fabricante da máquina, com o fabricante do sabão em pó e outros recursos que essa máquina possa, digamos assim, ter de demanda. Qual a sua visão e essa linha de tendência que se avizinha? Porque, como conversamos sobre Big Data, é mais informação que a gente não estava acostumado a trabalhar, sendo disponibilizada agora, não é num futuro, né? Esse mundo da internet das coisas está, digamos, transmitindo muita informação em tempo real. E a gente ainda não está totalmente aculturado nessa avalanche de informação, né? Qual a sua visão de tendência para isso? A evolução de tendência, na perspectiva do próprio nome Internet das Coisas, e o colega Correia já deu ótimos exemplos, eu vou apenas complementar ou adicionar algumas, vamos dizer, reflexões, algumas de ordem pessoal. Elas vão na seguinte direção. No livro do nosso autor alemão, o Klaus Schwab, na Quarta Revolução Industrial, ele pontua um dado que para mim é marcante, que ele chama de ponto de inflexão na internet das coisas. Ele diz que nós deveremos chegar, não muito longe daqui, a 1 trilhão de sensores conectados. Ou seja, ele fez uma conta, não sei como ele chegou em 1 trilhão, mas ele diz que as coisas vão estar interligadas da ordem de trilhão. Significa que são pontos interligados, coisas interligadas, seja a geladeira, seja o equipamento, seja qualquer coisa. Ou seja, a internet das coisas, no ato de ligar coisa com coisa, é um mundo infinito de ligações, da forma mais diversa possível. Então, internet das coisas é, de fato, aquilo que vai e já está mudando a nossa vida. Uber é internet das coisas. É o exemplo considerado número 1 de internet das coisas, que ligou carro com pessoa, ninguém é dono do carro, ele simplesmente liga porque ele fez isso através da internet, do telefone, das comunicações. Quem imaginaria que iria existir um Uber há pouco tempo atrás?
Foi a internet das coisas que viabilizou isso. Quem imaginaria o sistema de reserva de hotéis que também mais ou menos segue o mesmo princípio? Ou seja, o mundo virou o que eles chamam de uberização. E a uberização ela vem pelo caminho da internet das coisas. O exemplo do Henrique é muito importante porque quando ele fala do fogão, da geladeira, nós estamos trabalhando a chamada casa conectada. Sim. Né? Ou nós vivemos numa casa, ou nós vivemos num apartamento, ou nós vivemos em algum local que a gente trabalha ou se desloca. E a internet das coisas vai ligar as demandas de todos nós. Celular é a internet das coisas. Quer dizer, liga todo mundo através de todo mundo. Hoje, às vezes, você até tem dificuldade de desconectar a pessoa, não é? Está todo mundo numa mesa de jantar e tem 10 pessoas, e estão os 10 separados, numa mesma mesa, e eles estão conectados fora, na mesa onde eles não estão. Então, o impacto é de toda a ordem, é comportamental, social e sob o ponto de vista da mudança dos negócios. Então, a internet da coisa, quando eu vejo aqui a lista, a casa conectada, esse é o futuro. A nossa casa será toda automatizada, toda interligada. Interligada para saber se eu posso entrar na casa, se eu posso sair, se eu posso filmar, se eu controlo o meu filho que está lá. Ou seja, nós vamos conectar a casa, sejam as pessoas que moram na casa, sejam as pessoas que têm que dar segurança na casa, na cidade. Então, a internet das coisas é tudo com tudo. Eu, inclusive, tenho explorado muito o conceito de internet das coisas, até pela nossa vida de educador. O meu grande sonho hoje, como educador, depois de 50 anos, é que a internet das coisas vá para a internet da sala de aula como internet dos alunos. Quer dizer, eu tenho na minha cabeça a ideia futurista, não utópica, absolutamente genial, é que você tem que caminhar para a internet das pessoas no sentido de conectá-los no sentido da aprendizagem, via avaliação. Quer dizer, seria o melhor dos mundos para nós que essas conexões, que eles chamam de internet das coisas, que são muito ligadas a coisas do ponto de vista físico, a tecnologia embarcada que está no carro, é a internet que você liga ao Uber, ela é muito dentro do setor produtivo, que é vender coisas para as pessoas. Então as pessoas hoje compram, vendem, têm informação sobre as coisas através da internet. Né? Eu trabalho numa perspectiva, repito, como educador, de chegar nas pessoas sob o ponto de vista da educação. Quer dizer, fazer com que a gente consiga conectar um aluno com um aluno, um professor com um aluno, um professor com sua faculdade, para que ele aprenda e ele desenvolva melhor. E é o que eu tenho a capacidade de ver na cadeia produtiva dele de aprendizado, como ele evolui. Então, seria muito importante que se nós... até já conversei com empresas que hoje ligam com a internet das coisas para trabalhar a internet das coisas na educação. Então, a internet das coisas é, talvez hoje, o grande avanço que a gente vai ter daqui para frente. Seja na indústria, seja no serviço, principalmente, e eu acho que a gente tem que caminhar para o setor de educação. É realmente impressionante a ordem de grandeza que se conhece agora, mas o potencial, eu creio que seja um número até muito maior do que você citou. Porque vamos imaginar assim, se cada indivíduo é um ponto de conexão, e cada indivíduo tem as suas coisas materiais, porque eu concordo com a sua exposição do que hoje se fala muito da internet das coisas, falando de coisa que digamos, se comunica, está conectado com outra coisa. Exato. Mas a hora que você põe o ser humano como um ponto de conectividade, e praticamente todo ser humano do mundo, digamos, ocidental, ou aquele que ainda tem um poder econômico, está conectado a um celular. E aí você tem mais um ser humano e uma coisa, digamos assim, extremamente conectada. Então, a rede que se forma, e aí a gente pode dizer o seguinte, se essa rede está conectada, se ele fala de trilhão, eu não sei se vai parar em 1 trilhão, porque se cada uma das situações reagirem nessa conectividade. Quando você tem um planeta com 6, 7 bilhões de pessoas, e quanto por média uma pessoa carrega, aí quanto uma indústria ou uma empresa de médio grande porte tem de conectividade, quer dizer, esse número eu também gostaria de entender mais
como ele se calcula, mas o número para mim pode ser até muito maior num curto espaço de tempo. E aí isso bate em outro aspecto. Toda essa conectividade gera o quê? Mais informação, mais necessidade. Mais Big Data. Mais Big Data. Mais analítica. Mais analítica. Então, isso parece que tem um começo e hoje eu não tenho resposta se vai ter um fim. Né? Em que espaço de tempo. Né? Porque a potencialidade e vislumbrar as melhorias que a engenharia pode promover a partir dessa conectividade é muito grande. Né? E até a sociedade se policiar, como você disse, não é incomum a gente sair para comer fora e se deparar com essa situação. Né? Uma ocasião eu estava num restaurante e tinha um casal que o tempo todo que eu estava no restaurante eles não conversaram. Eles estavam cada um com o seu celular. Exatamente. Um casal, né? Que teoricamente saíram ali para conviver como um casal. Né? Então, eu fico imaginando quanto isso na vida profissional também não vai acontecer. Né? As pessoas não vão mais conversar e vão passar mensagens, vão passar dados e o outro que está conectado tem que interpretar esses dados. Então, digamos assim, a análise desses dados vai ser muito valiosa. Porque de uma informação eu posso mudar muita coisa. No ambiente de negócio, eu já li alguma coisa em que estão tentando segmentar a internet das coisas industriais. Exatamente. Para justamente filtrar um pouco dessas conexões de indivíduos com essas organizações. Então, seria um segmento dentro do contexto da internet das coisas. Você acredita que vai precisar segmentar? Tal é a grandeza de conexões que vão poder existir? A minha impressão, assim, vamos dizer, como observador e por estar transitando aí em várias camadas, educação e o lado como engenheiro e ligado ao dia a dia da vida de cada um, ninguém tem resposta, na verdade, para isso. Porque quando se trabalha Big Data, quando se trabalha Analytics, quando se trabalha a internet das coisas, na verdade, e é citado quando se falava a questão dos Big Data, os grandes grupos que dominam a questão das organizações, Facebook, Google, Apple, pragmaticamente o que ocorre, e aí são cuidados que o mundo e a sociedade vai responder, é que esse mundo de internet das coisas, apesar de teoricamente ser aberto para todos, mas isso tem uma convergência de domínio. Porque quando você acumula no mundo da internet das coisas, e quando você trabalha com as chamadas cidades inteligentes, que você pode chegar no limite de ligar todos os pontos de consumo de uma lavanderia, de um fogão, de uma geladeira, e aí você vai ter que ligar isso tudo e vai ter que prover serviço. No fundo, e isso é o que hoje está claro aí, e isso a gente já percebeu claramente, é que isso tudo hoje vai para a nuvem, que é o mundo dos provedores de nuvem. E só tem 5 ou 6 provedores de nuvens no mundo. Ou está na nuvem da Microsoft, ou está na nuvem da Apple, ou está na nuvem da Amazon, ou está na nuvem da IBM, cabe na palma da mão quem são os provedores de nuvem. Apesar de você ter os dados, apesar de você ter os Big Data, quando você acumula esses dados que vai mandar para ser armazenado, porque o Big Data tem que ser guardado, eu não guardo mais em casa dado, percebe? Antigamente você tinha um hard disk que você guardava em casa, isso está acabando. Os caras fizeram uma jogada extraordinária, os dados são guardados, como diz o pessoal, nas nuvens, mas não é nas nuvens, é num conjunto de equipamentos lá no meio do deserto, onde os donos são a Amazon. Não sei se todo mundo sabe, mas eu conversei recentemente em Boston, esses 5 ou 6 cuidam dos seus próprios negócios. Então, a IBM tem os negócios dela na nuvem, no provedor dela, que é o provedor de nuvem, e a Amazon hoje praticamente é uma das donas dos chamados fiéis depositários das informações, que são dos bancos, que são das empresas, que são das faculdades, que é de cada um de nós. Os meus dados, na verdade, do meu WhatsApp, do meu telefone, na verdade está guardado em algum lugar. Alguém guarda isso. E mais importante, quando essa internet das coisas interliga tudo e que a informação vai, ela só passa em poucas avenidas. Ou seja,
existe nesses grandes provedores de solução o que eles chamam de a avenida das informações. Ou seja, você vai mandar para um certo lugar onde vai guardar, mas aquilo tem que passar numa avenida com os dados empacotados, cientificamente organizados, e você paga pedágio. Você nem acha que você paga pedágio. Então, o grande impacto que tem é que isso não é assim tão solto. Isso tem um controle, por isso que toda hora você tem esses problemas de grandes grupos, os Wikileaks da vida, os Facebooks da vida, os Google da vida, e a pergunta, e onde é que está a informação? Quem que cuida da informação? Quem que faz o algoritmo para você? Não pode alterar o seu algoritmo para ter um outro resultado, que seja inclusive de eleição? Toda hora está na mídia isso aí. Então esse é um grande problema, quer dizer, a internet das coisas que liga tudo com tudo, traz para nós questões, como diz o Piqueira, ética, conhecimento e a pergunta, eu sirvo bem ou sirvo mal? Segurança, Sim. Previsão de tempo, enchente. Tem coisa pior do que ver um Rio de Janeiro ter enchente, quando você podia botar a internet das coisas, você podia fazer Big Data e sensorizar todos os pontos de cada rua e ver qual é o nível d'água, automaticamente você podia avaliar. Você vê um desastre recente que teve agora em Minas, no meu estado de origem, quando tem um desabamento de uma barragem que você, na verdade, teoricamente estaria monitorando e poderia registrar os movimentos, o nível d'água e dizer, opa, tudo isso está no contexto do internet das coisas, Big Data, sensorização. Então nós estamos num mundo de registro de tudo. E se registra tudo porque existe uma lógica de, na medida em que eu registro, eu tenho que guardar. E na hora que eu for guardar, a pergunta é, eu entrego para quem? Então, tem questões que a gente nem sabe direito o que é que está por trás, diga-se de passagem. Então, a gente tem que olhar a internet das coisas como um cenário, sim, de oportunidades, com um cenário que exige muito conhecimento da nossa parte, muito cuidado, muita ética, muito servir bem, dentro de um trabalho como cidadão. Quer dizer, a internet das coisas tem que ser para a cidadania, para a liberdade, para a transformação, sim, e para melhorar a educação. Quer dizer, porque se isso não melhorar a educação, nós não vamos para lugar nenhum. É por isso que a gente tem sempre, nós educadores, trabalhado a questão, sim, do mundo 4.0, para que a gente mude as nossas escolas, mude as nossas faculdades, tenhamos sistemas de controle de qualidade, aí é só sempre eterna pergunta, e a qualidade no processo disso? Porque internet das coisas é gente toda hora também nascendo, toda hora se interligando, todo mundo com informação. Então, internet das coisas é uma questão que a gente não tem muitas respostas, mas muitas delas, com o nosso esforço, com os formandos que vão formar engenharia de produção, a gente faz um mundo melhor. Com certeza. Professor Aécio, esse assunto também é inesgotável em pouco tempo, mas ficou uma mensagem muito positiva que isso é inevitável. Agora, utilizar para o bem da sociedade, para o bem, digamos, do coletivo, é uma tarefa de cidadania, uma tarefa, digamos, de bons propósitos profissionais. Então, cabe a nós e a essa geração de novos engenheiros realmente se adaptar a essa conectividade, ela é inevitável, não adianta a gente contestar, e entender o processo, como você muito bem colocou, uma situação, digamos, influencia uma terceira nesse mundo 4.0, né? Então, você gera informação, você precisa interpretar, você precisa armazenar, você cria poderes diferentes a partir desse contexto 4.0 nas relações entre pessoas, coisas, cidades, indivíduos e organizações. É um assunto extremamente apaixonante, porque vai fazer parte, sem dúvida alguma, já está fazendo parte de muitos minutos do nosso cotidiano, né? Que dirá da nossa existência em tempo integral aqui, né? Mais uma vez, eu agradeço a sua exposição, a sua participação. Meus caros estudantes, a gente encerra por aqui e em breve a gente passa para o próximo assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.